Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal do YouTube Resgatando Vozes. Aqui a gente traz os conteúdos diversos para que você se inspire, que você possa renovar aí as suas habilidades, né? O seu trabalho. A gente traz dicas, inclusive com o tom também da espiritualidade, que é muito importante a gente também cuidar da área da saúde espiritual, para que a gente consiga fazer decisões assertivas e também relacionamentos saudáveis. E hoje, com esse tema que a gente vai trazer, que é de suma importância para a vida prática de vocês, que logo, logo vocês já vão entender, eu trago uma amiga também competentíssima, uma advogada, e que lidera com muita dinâmica e brilhantismo o trabalho que ela faz. E esse tema que nós vamos trazer hoje é muito importante para você que gosta de se programar, ou para você que também não se programou, mas sempre há tempo para fazer diferente, para convidar a vida, né, a fazer as mudanças e as transformações. Então, é com muita alegria e muita honra que eu trago hoje aqui a nossa amiga, advogada de Direito Previdenciário, a doutora Andressa Ruiz Sereguedo. Seja muito bem-vinda, minha querida. Esse espaço já estava aberto, esperando aqui a tua voz, e que eu sei que vai contribuir muito para que essas pessoas achem as melhores soluções para os seus problemas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Adriana. É uma honra estar aqui, uma alegria e poder compartilhar aí um pouquinho do meu trabalho e sugerir aí algumas práticas que eu acho que podem melhorar muito aí a vida das pessoas que buscam algum benefício do INSS, enfim. Para vocês verem como que o assunto hoje vai ser recheado, e realmente é um tema que as pessoas, pelo menos aqui a gente no Brasil, a gente não tem essa educação, né, da gente se programar para o futuro, né? Estruturar a nossa carreira, a nossa vida. E quando a gente se dá conta disso, a gente precisa olhar mais para situações práticas e pensar, né, em planejamentos. E o direito previdenciário, ele é essa, vamos dizer assim, essa oportunidade da pessoa trazer melhores soluções, né, para a vida. Andressa, eu quero que você traga aqui para o nosso público como é que você lida com a sua profissão, no sentido de trazer melhor consciência, melhor esclarecimento para as pessoas que não pensaram tanto na aposentadoria, ou não se preocuparam tanto na questão de recolhimento de valores junto ao INSS, e com relação também às profissões. Traz aqui para a gente o seu olhar como profissional que possa aqui ajudar essas pessoas. Bom, então vamos lá. O direito previdenciário, ele acaba sendo bastante amplo. Então, o advogado especialista nessa área, ele atua com benefícios por incapacidade. Então, quando a pessoa precisa de um benefício temporário ou permanente, quando ela está ali incapacitada para o exercício do trabalho dela, ou tem uma sequela que impede que ela faça o serviço da mesma forma e com a mesma habilidade. Então, ela pode fazer jus a um benefício chamado auxílio-acidente, que ele é pago pelo INSS como uma forma de indenização, que ela acumula isso com o salário. Nós temos o salário maternidade, nós temos as aposentadorias, aposentadoria programada, aposentadoria por idade. E aí, pensão por morte. E auxílio paternidade também agora? As empresas acabam pagando ali pelos primeiros dias, mas esse benefício ele não é pago pelo INSS. Ah, entendi. Tá, é privado. Isso. Uhum. Então, e aí, o primeiro ponto da estruturação. Hoje em dia, muitas pessoas, elas não pagam o INSS porque elas são alardeadas por notícias que dizem, olha, a Previdência vai quebrar, o mundo vai acabar. Gente,
paguem a Previdência Social. Olha que importante. Paguem a Previdência, porque existe uma coisa chamada controle na vida. Nós não temos o controle de nada. Nós conseguimos, claro, planejar algumas coisas, estruturar algumas coisas, mas há coisas que saem completamente do nosso controle. Eu não posso garantir que eu não vá morrer amanhã e que se eu tiver um filho menor de 21 anos, que ele vai ficar coberto. Então, Perfeito. INSS é prioridade, independentemente de qualquer questão política ou qualquer notícia. A Previdência Social brasileira, ela é sólida, ela não atrasa pagamentos. É a maior folha de pagamento do mundo, praticamente, de previdência. E ela só vai se manter sustentável se todos nós formos solidários e contribuirmos. Sim. Então, independentemente se a pessoa é ou não autônoma, pague o INSS. Isso, inclusive essa questão da pessoa ser autônoma. É muito comum a pessoa achar que não tem essa necessidade ou esse direito. E, então, é importante a pessoa, mesmo ela sendo autônoma, ela pensar também num recolhimento. Sim, porque se ela tiver ali um risco, uma incapacidade, tudo, ela estará coberta pelo INSS. Nós não estamos dizendo que o sistema seja imune a erros, mas a garantia, até para que essa pessoa busque o judiciário, se ela tiver uma decisão ali de uma perícia médica do INSS que ela não concorde, se ela não estiver pagando a previdência, ela não tem nem chance. Se ela não tiver segurada no INSS, ela não tem nem chance de chegar no judiciário para discutir um laudo de uma perícia, ela não consegue, ela não tem esse acesso. Exatamente. Isso é importante. E aí, até falando sobre laudos, o que muitas pessoas reclamam? Nossa, as perícias no INSS são, por vezes, problemáticas, nós temos dificuldades aí para conseguir demonstrar uma incapacidade para o trabalho. E aí fica também aqui um outro recado. As pessoas precisam zelar melhor pelos relatórios médicos que elas levam para a Previdência. Porque o que acontece? O médico, ou particular, ou mesmo do convênio, ou mesmo do SUS, podem ser excelentes profissionais médicos, mas por vezes eles não têm tempo de ficar fazendo um relatório detalhado, que é o que é preciso apresentar na Previdência. Por vezes esses médicos, por conta da própria correria, ninguém aqui está ileso de fazer, né? Isso, ou dizendo que é um mau profissional, longe disso, mas ali ele acaba fazendo nesse relatório uma coisa mais objetiva. E padrão também, né? Exatamente, fulano de tal tem um diagnóstico tal, CID tal, que é o Código Internacional de Doenças, está incapacitado para o trabalho por 60 dias. Dificilmente um laudo desse vai viabilizar a concessão de um benefício. Dificilmente? Dificilmente. Por quê? Porque quando o perito do INSS lê esse laudo, ele não entendeu qual é a profissão da pessoa. Ou, às vezes, consta lá, ajudante geral, ajudante de produção. O que faz um ajudante geral? O que faz um ajudante de produção? Precisa especificar quais são as tarefas que são feitas, quais são as habilidades demandadas. Essa pessoa, ela carrega peso, ela se movimenta constantemente, ela faz exercício físico ali, movimentos repetitivos. Então, isso precisa estar especificado nesse relatório. Paciente fulano de tal com o diagnóstico da patologia tal, é motorista de ônibus, tem uma fratura não consolidada no fêmur, o que o impede de acionar ali os comandos, embreagem, acelerador e freio, que pode inclusive colocar em risco sua própria vida e a de outras pessoas. Considerando o tempo médio para a consolidação desse tipo de lesão, solicita o afastamento de tantos dias ou de tantos meses. Olha como ficou e o muito paciente mais tem detalhado. essas melhores condições para estar passando para o médico, né? Sim. Porque ele está na dor. Então, ter essa cautela de chegar no consultório e depois que for avaliado e passar essa visão
mais consciente para o médico é importante. E isso vai ser o auxílio nessa condução aí dos materiais, né, dos documentos, para que o INSS possa avaliar. É isso? Exatamente. Então precisa ser uma coisa mais detalhada, mais direcionada e sempre que possível mostrar que a pessoa está disposta a fazer o tratamento. Ela está fazendo fisioterapia, ela está aguardando a realização de uma cirurgia. Enquanto ela aguarda a realização, ela está incapaz ou ela vai ficar incapaz a partir de um pós-operatório? Então, quanto mais detalhado for o relatório e quanto maior a correlação entre a atividade que a pessoa exerce e por que aquela doença a incapacita, maiores são as chances de êxito. Porque isso vai dar subsídios para que o perito do INSS entenda perfeitamente o cenário e dê uma decisão mais acertada se aquela pessoa tem condições ou não de receber ali o benefício. Porque muitas vezes a negativa, quando vem, né, da perícia ali, que não foi... A perícia ela não foi estendida ou não foi autorizada, há uma revolta por parte, né, do paciente. E isso deve ser uma grande parte de demandas judiciais. Isso faz parte. É claro que você vai entrar com a parte administrativa, com a revisão. Mas também dificulta para você fazer a revisão, para você entrar na justiça com esse tipo de documento tão escasso. Sim, né? Porque se a pessoa já apresentou no INSS uma documentação falha, por vezes nós temos que começar tudo de novo, apresentando os elementos de prova corretos, para aí sim subsidiar uma análise detalhada daquilo, para depois, se o caso, ir para o judiciário. Então, muitas vezes, o que as pessoas reclamam, o problema está nelas. Que elas não dão essa atenção para a própria consulta, para o próprio problema, que ali pode estar discutindo com o médico e também dando essa devida atenção, né, na hora de você fazer, de trabalhar as possibilidades da escrita no laudo. Então, isso é importante deixar aqui para as pessoas terem mais atenção na hora que o médico vai fazer um encaminhamento. Né? Exatamente. E aí tem uma grande dor também nesse meio de caminho em relação aos empregadores. Então, nós temos empregadores também muito idôneos, que zelam pela saúde de seus empregados, mas que, imagina, o empregado sofre um acidente de trânsito, não relacionado ao trabalho. Operador de máquina, tem ali uma fratura no braço, na mão. Não relacionada ao trabalho. Não relacionada ao trabalho, por exemplo, né? Esse exemplo aqui que eu dei de um acidente automobilístico. E essa pessoa ela não tem ali condições de trabalhar. Esse empregador, ele fica também numa saia justa, por quê? Porque se esse benefício por incapacidade for negado pelo INSS, ele, em tese, ele tem que acolher o resultado. O perito do INSS é a autoridade que diz quem está ou não apto para o trabalho. Então, se esse perito der alta para essa pessoa ou negar o benefício, o empregador ele só tem duas opções. Ou ele aceita essa pessoa de volta ao trabalho, isso pode ter um custo para a saúde dela muito alto, ou ele dispensa a pessoa, o que também é uma dor se é um empregado ali com muita experiência, houve todo um treino, houve um processo seletivo para essa contratação, e isso gera também outros... ele pode demitir essa pessoa. Sim, porque oficialmente, a decisão oficial da Previdência é esse cidadão está de alta médica, ou ele não está incapacitado. Então, o que eu sugiro? Então, gera um grande conflito. Gera um grande conflito. E aí vai se discutir muitas vezes na Justiça do Trabalho se aquela demissão foi injusta. Enquanto essa pessoa está lá com a doença. Está com a doença, está sem o recurso financeiro para se cuidar e tudo mais. Então, o que eu sugiro? Para as empresas que tenham um médico do trabalho, se possível, levem o médico do trabalho para a perícia dentro do INSS.
Eu já orientei várias empresas a fazerem isso. Se elas não tinham ali um médico, elas contrataram um médico que estava ali a par de Por isso que é toda essa importante a assessoria dinâmica. jurídica. Exatamente. E todas as vezes que o segurado, o cidadão, se fez acompanhar de um médico dentro da perícia do INSS, nós tivemos êxito Olha que na bom. concessão desse benefício. As pessoas acreditam, por vezes, que só devem levar um assistente técnico Uhum. para perícia judicial, mas esse pode ser feito, isso pode ser Também feito de forma forma administrativa prévia, e prévia. exatamente. Então, não é um procedimento comum, mas a Mas legislação... possível. Sim, E a que muda a realidade também das pessoas. Sim, o né? próprio decreto que regula a Previdência, que é o decreto 3.048 de 99, ele estabelece que o segurado ele pode se fazer acompanhar por assistente técnico, desde que ele custeie isso Sim. às suas expensas. Uhum. Mas ele pode se fazer acompanhar. Então, por vezes, a pessoa está tão nervosa, ansiosa durante uma perícia, principalmente num quadro de incapacidade relacionado a uma questão psiquiátrica, uma depressão, uma crise de ansiedade ou outras... Que é o que mais está acontecendo, né, Sim, doutora? burnout. E aí depois você fala da NR1, né, que está aí também, justamente abrindo essa janela para que os empregadores cuidem mais, né, do lado emocional aí da empresa. Mas voltando aqui ao tema da questão da previdência, é interessante a gente entender que há caminhos que você pode também usufruir para que você possa ser ouvido, tanto de forma judicial como extrajudicial, que é a fase administrativa do INSS. Então, é positivo para ambos os lados. Sim. E as pessoas precisam saber que existe um canal público, que é o Fala BR, onde elas podem registrar qualquer reclamação e sugestão para a melhoria do sistema. Uhum. O cidadão, ele não merece ser destratado por um perito médico federal. Nossa, isso é o que mais acontece, se houve alguma situação de abuso, isso precisa ser reportado. E quanto mais cedo for reportado, mais elementos o próprio governo federal vai poder utilizar para uma tomada de decisão. Então, se a pessoa, puxa, eu levei lá 10 exames, o perito não olhou nada. O perito derrubou uma caneta no chão, falou para eu pegar e consta ali do laudo que só porque eu peguei a caneta, eu não estou inapto para o trabalho. Mas, existe essas questões? E aí o cidadão precisa saber que quando ele pede um benefício por incapacidade, no canal ali do Meu INSS, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, com a senha dele do Gov, ele pode digitar ali na busca laudos médicos e ele terá acesso ao laudo do perito que o atendeu, para entender por que esse benefício foi negado. Uhum. Por vezes tem lá o perito dizendo, olha, ao pegar uma caneta no chão, segurado não demonstrou dificuldade, segurado estava andando normalmente, subiu e desceu da maca. Esse é o relato mais comum que nós vimos. Nossa. Só que, e aí, esse cidadão, o trabalho dele habitual é subir e descer de uma maca? Não, é pegar uma caneta? Ou é pegar uma peça que carregar ali um saco de cimento na construção civil? Então, esse é o laudo que, inclusive, vai trazer elementos para que a pessoa veja, bom, o perito aqui não entendeu a relação entre a minha doença e a minha incapacidade. Deixa eu pedir agora um novo benefício, eu vou solicitar para a empresa um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que lá vai ter a descrição detalhada das atividades que ele desempenha. E aí também a questão da autorresponsabilidade. Muitos trabalhadores apenas pegam esse documento e levam no INSS ou entregam para o advogado.
E desde 2023, esse documento agora ele tem sido feito de forma eletrônica. Então, ele está ali também no site ou no aplicativo. Disponível para as pessoas já irem. Só que, às vezes, a pessoa não lê a descrição das atividades que consta ali. E aquela descrição, ela pode soar algo muito administrativo, responsável pela coordenação, pela supervisão, pela avaliação, e não uma atividade, e não uma descrição que sugira uma atividade feita ali ativamente num chão de fábrica. Pode até ser que ele tenha que fazer ali uma conferência, uma supervisão, mas o trabalho dele é só andar pela fábrica, assim, inspecionando, ou o trabalho dele é colocar a mão na massa e também analisar um relatório? A diferença. Também analisar ali um desenho técnico que vai ser colocado ali, programado numa máquina para confecção de uma peça. Então, as pessoas precisam desenvolver o hábito da leitura e ler tudo o que elas pegam. Não adianta pegar o relatório do médico, o documento da empresa. De forma aleatória. De forma aleatória. Atenção plena. Gente, leiam as coisas. As coisas que estão sendo entregues, as coisas que estão sendo, inclusive, levadas para o advogado. É muito, não raro, eu pego documentos e eu leio junto com o cliente. Olha, eu estou vendo aqui na descrição das suas atividades. Exemplo, médico. Eu tive um caso de um médico que tinha ali uma descrição, coordenava os trabalhos dos demais médicos da UTI, supervisionava. Só que ele era anestesista. Não ficava claro que a coordenação ali do trabalho dos anestesistas era feita no centro cirúrgico, era feita na UTI, com a exposição a agentes biológicos. Isso muda tudo. E essa descrição soava algo administrativo, como se eles estivessem em uma sala com ar-condicionado ministrando um treinamento. E a correção dessa descrição mudou tudo, porque aí conseguimos estabelecer qual era a fonte desses agentes nocivos, no caso biológicos, e o trabalho efetivamente exercido. Então, quando eu recebo os clientes no escritório, eles não leram aquilo. E eles não entenderam que, se nós encaminharmos essa documentação torta para a Previdência, isso macula todo o processo. E traz um resultado insatisfatório. Exatamente. E aí os processos, por vezes, duram anos. E onerosidade, porque também vai ter que contratar profissionais para reverter. Então, tem como a pessoa, de antemão, já perceber que ela precisa atuar ali com atenção e dedicar o tempo que você falou, de olhar e descrever o que precisa ser dito ali, para que o INSS possa entregar melhor, né, melhores condições ali na questão do laudo. Isso é muito importante que você está trazendo. Sim, e aí o que existe? Quando existe a necessidade de retificação de um formulário como esse, a pessoa procura o RH da empresa. E aí, às vezes, a empresa ela tem ali uma política muito rígida ou não existe uma comunicação eficaz entre a equipe responsável pelo RH e a equipe responsável pela medicina do trabalho. Olha, não existe um diálogo. Então, o pessoal do RH, por vezes, tem ali uma orientação rígida por parte dos seus superiores. Não vamos corrigir nada. Olha, a gente só corrige alguma coisa por ordem judicial ou com exigência do INSS. E essa pessoa, ela paralisa por aí. E aí ela entrega a documentação para o advogado e diz, olha, me salva. É isso. E aí coloca o advogado numa posição, por vezes, de milagreiro. E isso não é o adequado, porque isso faria com que o advogado tivesse que provar essa negativa da empresa, documentar isso, buscar a Justiça do Trabalho, aguardar por um processo longo que pode gerar também uma demissão. Se essa pessoa está trabalhando, e aí essa pessoa fica com medo de perder o emprego, não resolve o documento e vai aumentando a angústia. Fica no limbo ali, né? A pessoa fica realmente, ela já não está segura com relação ao benefício. E também fica insegura na questão do trabalho. Então, veja como é um limbo aí que
que cria-se na vida dessa pessoa. E é interessante isso que você está trazendo, dessas informações, Andressa, porque o advogado que se permite, né, fazer uma consulta mais humanizada, uma consulta que atenda às necessidades desse cliente e que busque realmente trabalhar um judiciário mais humanizado. Funciona isso para você? E se sim, o que você traz aqui como inspiração, tanto para a Ordem dos Advogados do Brasil, que podem estar nos assistindo aqui, profissionais do direito, ou também só a questão dos clientes, as pessoas que precisam do direito e acesso à previdência? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem uma premissa básica, que é a questão da comunicação. Comunicação não violenta. As pessoas, muitas vezes desesperadas, ansiosas, elas não se comunicam da forma adequada e não existe uma educação no Brasil, desde os primeiros anos ali do ensino fundamental ou médio, que trate, que nos ensine a comunicação não violenta. Nós não vamos resolver nada na base do grito, na base do confronto. Um advogado que fala mal do juiz numa petição, ou que critica a postura do procurador federal, ou de quem quer que seja, ele não vai ter êxito. Isso só gera mais animosidade, Sim. mais agitação. Não é criticar o juiz em um recurso, é criticar o ponto da decisão que não foi adequado à luz da prova dos autos. Uma sustentação oral no tribunal ser feita de forma educada, cortês, polida, e não com agressividade, não invocando, olha, se os senhores não derem o benefício, Aquela postura combativa, né? Sim, Não isso está não funcionando, nunca funcionou e muito menos agora vai funcionar. E o caso da Previdência também, você colocar esse ânimo de confronto é complicado, né? Você deixa de atender às necessidades básicas, tanto do relacionamento com o cliente e também o resultado final que possa aí acontecer de uma futura concessão, né, de um benefício. Então, dificulta tudo essa postura combativa. E que bom que profissionais como você já têm essa nova percepção, né, do trabalho. E na sua visão, isso vem acontecendo com os demais colegas? Não, então, assim, aí primeiro eu só pontuando aqui em relação à postura do trabalhador. Ele precisa buscar o empregador e tentar passar o recado, que ele precisa da correção do formulário, para que ele reflita a realidade, para que ele consiga seguir com a vida dele. E se ele não tiver espaço na empresa para fazer isso, ele pode fazê-lo de forma inclusive anônima, como uma denúncia para o Ministério do Trabalho e Emprego, reportando que foi entregue um documento que falseia a verdade dos fatos. Ele pode procurar o sindicato da categoria e registrar ali uma insatisfação, uma reclamação com aquele empregador. Se ele não se colocar em uma postura proativa para resolver a situação, o advogado, por vezes, fica de mãos atadas, porque se eu entrar com uma ação trabalhista de uma pessoa trabalhando, eu vou ter todos aqueles percalços, tá? Então, esse é o ponto e, claro, feita com a comunicação da melhor forma possível. Agora, em relação aos profissionais do direito, infelizmente, a gente não tem sido a regra o uso da comunicação não violenta. A gente vê, e eu imagino no direito de família, como isso deva ser muito mais pesado. Agressões mútuas, culpa. A culpa é da mulher, a culpa é do homem, a culpa é porque aconteceu isso. É uma lavação de roupa suja. E o foco, que por vezes é a guarda do filho, são os alimentos, como isso vai ser feito da melhor maneira possível, isso não é discutido.
O foco, o filho vai estudar na escola A ou vai estudar na escola B? Qual é o valor da pensão, considerando essa outra aqui, responsabilidade em jogo? E essa lavação de roupa suja, ela cria raiva, ela traz rancor e tudo. E no previdenciário não é diferente. O que o profissional precisa fazer para que ele tenha êxito? Enxugue as petições. Fale o que interessa. O juiz também não tem esse tempo todo do mundo para ler petições longas, demasiadas. A dó não é requisito para obtenção do benefício previdenciário. E, por vezes, os advogados gastam muito tempo em suas petições ou até nas sustentações orais nos tribunais, dizendo: coitado do meu cliente que está acamado, coitado da minha cliente que está em cadeira de rodas. Tudo bem, nós temos empatia pelo ser humano que está ali sofrendo, mas isso não é requisito. O requisito estava segurado, pagando ali a Previdência Social, quando foi acometido dessa incapacidade? Isso está provado no processo? Isso que vai ser analisado. Isso que vai ser analisado. O laudo indica, pormenorizadamente, por que é que aquela pessoa não tem condições de trabalhar, de que modo aquilo impede. Porque eu posso ter um problema de saúde, fazer um tratamento, inclusive, fora do meu horário de trabalho, e aquilo não me gerar uma incapacidade. Eu posso até ter uma questão psicológica, uma apreensão em relação àquilo, mas não que aquilo me incapacite para o trabalho necessariamente. E o benefício, ele deve ser pago para quem está temporário ou permanentemente incapacitado. Então, esse uso da comunicação violenta tem atrapalhado muito e tirar esse foco. Por vezes fala-se muito. Ai, coitado, ai, que judiação, ai, que... Nossa, porque essa doença é muito grave. Porque vai ficar desempregado. Tudo bem, mas a gravidade não significa ter provado ali, bonitinho, de que modo aquilo impacta no trabalho. Então, as petições deveriam ser mais enxutas e focarem nisso. A pessoa cumpriu o requisito, ela completou o número mínimo de contribuições necessárias para aquele benefício, ela estava assegurada, há documentação médica idônea que mostre que aquela incapacidade existe de fato. É isso que precisa ser exposto. E numa sustentação oral, se você tem todo esse apanhado de documentação, o próprio advogado já consegue apontar qual o foco através do documento e fica até melhor para ele sustentar oralmente e trazer o direito, né, como base aí na hora de pleitear esse benefício. Porque ao invés de, é o que você está falando, ao invés de trazer sobre a relação emocional, né, do caso, apontar diretamente através da instrução, né, do processo, dos documentos que já foram previamente ali elaborados, e o advogado posicionar o juiz: olha, o documento tal, consta tal coisa. Então, isso também na hora ali do trabalho do advogado é muito importante, né? Porque acaba trazendo essa validade na fala dele, porque tem substância consubstanciada no documento. Então, quanto mais você tratar de forma instrutória, melhor do que levar para o lado emocional. Exatamente. E assim, as perícias feitas na justiça, tanto na justiça estadual, quando nós estamos aí discutindo um benefício relacionado a uma doença ou acidente do trabalho, quanto na justiça federal, são os benefícios que não guardam relação com o trabalho. A pessoa está incapacitada para o trabalho, mas a origem dessa doença, ela não é por conta de uma condição nociva do trabalho. Essas perícias judiciais não é porque ela é feita por um perito que passou por um processo seletivo, credenciado ali pela Justiça Estadual ou Justiça Federal, que essa perícia também não seja imune a erros. Por quê? Porque os valores pagos para esses profissionais peritos, eles são, por vezes, valores baixos.
Há perícias, por exemplo, na Justiça Federal, custam ali R$ 200 para o perito. E o perito não é, entre aspas, só a avaliação no momento da perícia. Isso contempla a avaliação, ele tem que fazer um laudo depois. As partes vão se manifestar sobre esse laudo. Por vezes, ele tem que prestar esclarecimentos e ainda ele pode ser convocado por um juiz, a depender da situação, até mesmo para prestar um depoimento em audiência. Isso é um pouco mais raro de acontecer, mas, em tese, esses 200 e poucos reais que ele recebe tem que cobrir tudo isso. E aí, a remuneração acaba não sendo adequada. Então, o que muitos peritos fazem? Isso, claro, não é a regra, mas o que muitos peritos fazem? Uma análise muito mais corrida e superficial. Então, a pessoa tem um problema de coluna e um problema na visão. O perito só analisa a coluna, esquece de analisar a visão. E aí o advogado fica, olha, excelência, foi analisada a coluna, não foi analisada a visão. Por vezes, esse perito ele não concorda em agendar uma nova perícia médica para analisar esse problema de visão. E aí ele diz que não encontrou documentação no processo. Ou porque ele também confessaria o erro dele. Ou ele fala, não, mas a questão da visão não é incapacitante porque falta um documento. Enfim, e aí o que acontece? O juiz ele não é médico. É por isso que ele tem um perito de sua confiança. Então, a decisão dele, ela estará, via de regra, 90%, lastreada na conclusão desse laudo. O juiz, ele não vai ficar lendo calmamente todo o laudo, ele vai na conclusão. Está apto ou está inapto. E aí ele dá a sentença dele com base nesse laudo. E aí o advogado recorre. E aí se esse recurso for direcionado, que absurdo, porque a perícia durou 3 minutos, 5 minutos. Porque não, silêncios, objetivamente. Eu aleguei na minha petição inicial um problema de coluna e um problema de visão. A perita, em resposta aos quesitos, na discussão, só analisou a coluna. Eu preciso que seja avaliada a visão. Ponto. Assim. Aqui houve um cerceamento de defesa, que não foi possível a produção dessa prova. Eu tenho muito mais êxito em direcionar o meu recurso dessa forma, calcada nas regras previstas no Código de Processo Civil, do que ficar discutindo ali o sexo dos anjos, se é coitado, se não é, se está demorando o processo, a morosidade. Isso não agrega. Tem que ser objetivo. Fazer as petições, sempre que possível, não tirar o juiz do foco. E isso a gente vê muito na neurociência. Você está lá escrevendo, porque conforme o relatório médico, o juiz vai ter que sair daquela linha de raciocínio para ir buscar o relatório. Nisso ele já não lembra mais o que ele estava lendo. Ou se ele foi interrompido, já ele traz nem tem esse tempo, né? Não tem. Então, assim, já traz o trecho do documento, o trecho que interessa, logo abaixo ali do que você está dizendo. Isso ajuda com que aquela petição já seja lida da forma adequada, com todas as ali evidenciadas, já ilustradas. Então, isso facilita muito. Para que ele consiga ter ali um raciocínio também mais focado e tranquilo. Né? Porque a gente sabe que o processo judicial é uma coisa muito cansativa e imagina para um juiz quantos processos ali ele não lida, uma vara dá até 7.000 processos, então é muita demanda para um ser humano. Então as pessoas que podem contribuir com essa consciência como a sua enquanto profissional e o cliente também enquanto segurado e que precisa pleitear os benefícios, é importante que tenha esse olhar, né, de mais humanização e cada um com as suas responsabilidades. Sim, e falando em responsabilidade, o que eu percebo? Que muitas pessoas deixam os problemas chegarem longe demais. Problemas grandes normalmente começam pequenos. Dá exemplos aqui. Tirando, assim, situações até de acidentes e tudo mais. Então, uma tendinite leve, ela tende a ficar crônica. Por que é que a pessoa não começa dando atenção para aquele quadro de tendinite leve e já começa a se vigiar?
Gente, esse meu trabalho aqui está prejudicando a minha saúde. Por vezes, ela se coloca num lugar de vítima e não num lugar de poder. Olha, eu mereço um trabalho digno que preserve a minha saúde, que eu tenha um propósito com esse trabalho. As pessoas, por vezes, elas não se questionam. O que eu estou fazendo nesse trabalho? Eu estou indo para o trabalho arrastada porque aquele trabalho não tem nenhuma conexão com os meus valores, com os meus princípios, e eu estou ali porque eu tenho as minhas contas para pagar. E a pessoa, por vezes, não consegue. Claro que na vida, estrategicamente, por vezes a gente precisa, principalmente nos anos iniciais, executar tarefas que não são tão a nossa cara. Mas porque nós precisamos dos recursos. Mas se nós enxergarmos ela com um propósito, eu vou aproveitar esse trabalho aqui para conhecer melhor o ser humano, para conhecer a natureza desse trabalho, para ver quem eu posso ajudar dentro aqui das minhas possibilidades, ela vai abrir outras portas da vida para que o trabalho dos sonhos dela, ou o trabalho mais alinhado ao propósito dela, comece a surgir. Agora, a pessoa vai arrastada ali para o trabalho, tem problemas, não reporta isso para quem deveria ser reportado. Começa a ser acometida ali de uma doença, ela não coloca isso para fora, ela não busca tratamento, ela vai ficando ali numa posição de vítima. E isso atrapalha muito depois, né? Quando chega no seu escritório, no caso, a demanda assim. É desafiador você praticar ali a sua habilidade técnica para uma pessoa que se vitimiza. Pelo menos eu vejo assim na profissão como operadora do direito. A posição de vitimismo, ela bloqueia qualquer ação que você possa ter e o seu relacionamento do consumidor também. Porque você não vai entregar uma prestação de serviço com uma pessoa que está bloqueada para fazer entrega, interagir e contribuir também para que esse trabalho seja feito da melhor forma possível. Por quê? Porque ela está de forma egóica, ela está se olhando de forma pormenor, vitimismo. Então, isso também reflete nessa insatisfação, né, Andressa, com relação à vida. Exatamente, porque aí essa pessoa, ela não se enxerga com poder sobre a própria vida e o poder para fazer algo diferente. Ela sempre espera que o chefe faça algo, que o advogado faça algo, que o juiz faça algo, e por vezes ela esquece que ela pode e muito contribuir. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou na roça, precisa reunir documentos, ela precisa ter a proatividade para buscar as testemunhas que conheceram, que a viram trabalhar na roça. Será que ela já pediu a cópia do título de eleitor que ela tirou quando ela era trabalhadora rural, a carteira reservista? Também ajudar ali. Às vezes ela acha que ela não tem provas, mas esses órgãos públicos onde as pessoas tiraram ali primeiro documento de identidade, tudo, as provas estão ali, porque nesses documentos você precisa cadastrar a profissão. Então isso também traz mais elementos. Até para que o advogado consiga trabalhar melhor. A pessoa, um benefício por incapacidade, ela precisa reunir todas as provas possíveis, os relatórios, se possível, de todos os profissionais. Ela passa com um fisioterapeuta, peça o relatório do físio, peça o relatório do médico especialista, passou em outro médico, peça o relatório detalhado. Quanto mais elementos, quanto mais proatividade, melhor. A pessoa trabalha... o pessoal que procura aposentadoria especial, quem trabalha com insalubridade ou periculosidade. Por vezes a documentação ali entregue pela empresa está torta. E às vezes há um motivo. Quem tem um trabalho insalubre, deve receber o adicional de insalubridade se o EPI não for eficaz. Por vezes o EPI é ineficaz ou é inexistente, a pessoa não recebe o adicional de insalubridade
Isso não entra no sistema da Previdência. E aí essa empresa deixa de pagar uma alíquota adicional do seguro de acidente do trabalho que custeia essa aposentadoria especial. Então, para que o trabalhador se aposente mais cedo, porque ele tem um trabalho mais desgastante, ele está mais exposto ao risco, alguém tem que pagar a conta. É. E quem paga a conta é a empresa. Então, quando a empresa não paga esse adicional do SAT, o INSS entende que há algo errado. Mas como que vem esse formulário aqui dizendo que essa pessoa está exposta a vários agentes nocivos, a óleos, a graxas? Vamos imaginar aqui um mecânico de caminhões. Está exposto a tudo isso, não tem EPI eficaz, mas aqui no sistema não tem nada de que ele tenha recebido adicional de insalubridade? Cadê o custeio dessa aposentadoria especial? Existe uma tendência para que o INSS negue esse reconhecimento. Então, o que o trabalhador também pode fazer? Será que ele teve algum colega ou ex-colega na mesma função que tenha ajuizado ação trabalhista e tenha buscado esse adicional de insalubridade? Pegue a cópia do laudo do processo do É colega. uma equiparação. Anote o nome do colega para que ele tenha essas provas. Busque o sindicato da categoria, reporte que o trabalho é insalubre, que o adicional de insalubridade não está sendo pago. Por vezes a gente reclama muito da postura ali do sindicato, do Ministério do Trabalho, mas quem é que reporta para esses órgãos, para essas instituições, os problemas que cotidianamente acontecem? Se eu não reporto, quem é que vai olhar para aquele trabalhador? Quem é que vai olhar para mim? Então, precisamos que as pessoas desenvolvam uma postura mais proativa perante a vida, que elas não ali, caladas. Uma doença, uma situação que surge, uma humilhação que surge no ambiente o do dano moral trabalho. também, que acontece muito, né? E aí, a somatória disso é o burnout, né? É as questões aí dos danos mentais. E que a gente vem enfrentando. A gente na advocacia, a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais doentes. E é lógico que a gente, como advogado, é o que você está trazendo aqui. A gente precisa trazer as nossas habilidades e as nossas técnicas para poder fluir. E quanto mais orientar, é melhor. Então, é importante você estar trazendo, como especialista em previdenciário, observação, né, para as pessoas poderem, na hora de pleitear um benefício ou na hora de buscar mesmo por um profissional na área jurídica previdenciária, que ela vá com consciência, que ela vá munida dos documentos, que ela seja proativa, né, vá buscar as testemunhas, né, as instruções necessárias para que ela alcance o objetivo dela. E não que ela delegue simplesmente para um advogado ser o salvador dela, ou que delegue para o sistema judiciário, lá vai resolver. Que não funciona assim, né? Então, é importante isso que você está trazendo. E até, seja na investigação de doenças físicas ou psicológicas, as pessoas elas precisam ter a consciência de buscarem qual é a real causa dessas patologias. Porque uma doença nada mais é do que um desequilíbrio. E tem um desequilíbrio emocional por trás. Então, por vezes, eu ouvi isso de uma fisioterapeuta. O movimento que um motorista de ônibus faz para girar o volante, ele não é um movimento prejudicial. Isso não incapacita ninguém. Mas se esse motorista estiver tenso, por conta do estresse do trânsito, porque o ônibus ali, o itinerário está atrasado, porque os passageiros estão xingando dentro do ônibus, se ele dirigir assim, isso vai gerar um problema nos braços, um problema de coluna. Então, veja, o ponto não é o movimento feito ao volante que é prejudicial. A questão é emocional, a questão é psicológica, é psiquiátrica. E isso precisa ser olhado. Será que aquele itinerário é adequado? Um itinerário de 1h30 em que esse motorista de ônibus não consegue urinar, por exemplo. E
uma grande queixa, eu tenho muitos clientes que são motoristas de ônibus no escritório, a maior parte deles tem problema renal. Olha. Nossa, mas a atividade em si gera problema renal? Não, mas alguns fazem itinerários muito longos. E aí, se eles bebem água, eles vão querer urinar. E aí não tem um espaço para isso. Então, eles preferem não beber água. Nossa. E aí não bebe água e aí você gera todo um desequilíbrio. Então, às vezes o motorista de ônibus tem um problema renal e ele acha que isso não é relacionado ao trabalho. Porque ele faz de forma inconsciente. Exatamente. Porque ele precisa produzir, ele precisa trabalhar, ele precisa mostrar que ele é um bom funcionário. Só que isso é uma ilusão, porque ele não está sendo bom, né? Porque ele vai apresentar problema, ele vai deixar a saúde de lado. Então, isso vai ser o maior fator de incapacidade para ele poder produzir. Então, as pessoas, elas precisam ter essa noção de, é o que você falou, começar a olhar o trabalho, começar a estudar a ambiência, começar a valorizar, né, o que você vai fazer com relação às habilidades que você tem, porque aí você vai conseguir equilibrar melhor, né, as suas atividades. E se porventura acontecer de precisar de um assistencialismo, vai ser as vias adequadas, como, por exemplo, o direito previdenciário, né? Então, a pessoa ela vai estar ciente de que ela também tem as condições jurídicas, mas ela também faz o trabalho dela, ela também tem a responsabilidade dela, de estar cuidando, né? De estar ali dentro das condições perfeitas, no sentido dela estar apta emocionalmente, fisicamente, para estar desenvolvendo suas atividades. Então, isso é muito importante. E isso cai quando a gente fala do amor próprio, né? A gente se dá esse valor de que esse trabalho vai ser bom para mim, eu estou produzindo tantas horas, o que pode, né? Se eu já tenho um certo problema, por exemplo, renal, eu preciso olhar para esse espaço de tempo que eu não tenho acesso a fazer as minhas necessidades básicas. Isso vai prejudicar. Então, é importante o que você está trazendo nesse sentido mais consciente, das pessoas não fazerem tanto no automático, né? E é preciso cuidar da saúde como um todo, e a saúde não é só quase que um clichê, que tem que se alimentar bem, não, tem que, olha... Aquela coisa de mãe, né? Exatamente. Leva blusa, come direito. Eu li recentemente um livro de um médico indiano, chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. O horário de dormir, se você dorme ali até 10h30 da noite, acorda cedo, você tende a perder mais peso do que se você for dormir às 2 da manhã e acordar às 9. Porque existe todo o corpo, ele tem os próprios horários, o horário mais adequado para a prática de um exercício físico, o horário mais adequado para fazer uma refeição. Então, quanto mais distante eu faço o almoço, longe ali do meio-dia, mais difícil vai ser o meu metabolismo. Então, por vezes, só de alterar o horário, eu faço as mesmas coisas, mas eu altero os meus horários, eu tenho um rendimento diferente, eu tenho uma metabolização diferenciada. E às vezes as pessoas estão tão no automático nos trabalhos delas que elas não percebem que horas trabalhadas não significa necessariamente eficiência. Se eu estou ali desenvolvendo uma petição, estou o tempo todo respondendo notificações no celular, eu estou perdendo foco. 1 hora de foco total, deixa o celular desligado, peça para não ser interrompido na sua sala ali de trabalho. 1 hora de foco pode render mais do que 3 horas fisicamente sendo interrompido o tempo todo. É posicionamento. E até os trabalhadores podem demonstrar isso nos diversos trabalhos que fazem. Até para pleitearem ali, eventualmente, uma redução de jornada, para que eles tenham mais tempo de qualidade de vida, porque eles mostram uma entrega maior num curto espaço, num tempo ali. E muitos funcionam assim. Muita gente funciona assim.
Isso também é importante, né? Então, dar essa atenção para esse foco e tudo mais. E aí, uma outra coisa ainda relacionada à aposentadoria é o que a pessoa pretende quando ela quer se aposentar. Eu acho que esse propósito, em mente, ele pode facilitar muito as coisas. Porque a gente vê que, na prática, que eu tenho ali 10 trabalhadores da mesma empresa. Os 10 têm a mesma documentação. Os 10 entraram no mesmo dia para aquele trabalho. A aposentadoria de 8 sai tranquilamente e a de 2 emperra. Mas é a mesma documentação, é a mesma empresa, é a mesma cidade e tudo mais. Até que eu comecei há uns 6 anos a buscar outras explicações para isso e me surgiu o direito sistêmico através de um seminário que nós tivemos online na época da Covid, ali na UAB de São Bernardo, e que eu tive contato com o direito sistêmico e eu comecei a estudar melhor isso, a me aproximar ali, fazer parte de grupos, adquirir livros e tudo. Né? Nós mesmas nos conhecemos através ali do direito sistêmico e pode ser algo inconsciente. Às vezes aquele trabalhador tem medo de se aposentar porque o que vai ser amanhã? Como ele se vê aposentado? Ele se julga, eu vou ficar sem fazer nada. E aí não vem. Ou já tivemos situações de a esposa do cliente queria que ele se aposentasse logo para que ele ajudasse ela em casa nas tarefas domésticas e a cuidar dos netos. Gente, esse trabalhador ele não queria no íntimo se aposentar porque ele não queria essa atividade. E aí, nós somos energia, nós atraímos as coisas. Parece uma coisa muito etérea, muito superficial, mas interfere. Ou o que eu quero da minha vida? Eu quero com a minha aposentadoria um complemento de renda? E aí eu vou receber uma conta lá na frente, porque se eu opto por trabalhar mais 5 ou 10 anos, e aí eu vou realmente querer descansar, a minha aposentadoria é insuficiente. E, por vezes, não há revisão possível a ser feita. Porque eu não posso trabalhar, eu não posso incorporar tempo e contribuições pós-aposentadoria para o recálculo do meu benefício. Isso não é mais possível. O Supremo Tribunal Federal, em 2016, já... Nossa, 2016. 2016 já sepultou a possibilidade da desaposentação. Que era quando o segurado renunciava à aposentadoria que ele recebia, trabalhava ali mais um pouco e pedia uma nova. Hoje isso já não é mais. Desde 2016 isso não é possível. Então, assim, algumas pessoas ganharam processos até esse ano de 2016 e depois não mais. Mas, às vezes, estão desavisadas, acreditando que essa possibilidade ainda é possível. E ainda ali há 10 anos, estão acostumadas ali com um rendimento de 5 mil, se aposentaram com 2. O aumento do benefício nem sempre acompanha ali adequadamente a inflação e tudo mais. Então, nós temos aí problema. Então, a pessoa ela precisa fazer um planejamento do que ela quer. E, principalmente, um planejamento emocional. E eu acho que o melhor planejamento emocional é, no início já da carreira, qual é o trabalho que me dá propósito? O que eu vou fazer para ser feliz? E tenham certeza, trabalho com amor traz prosperidade. Com certeza. Não tem essa de, determinadas funções não dão um rendimento. Tudo o que nós fizermos na vida com amor e propósito vai frutificar. Isso em qualquer área da vida, do conhecimento. E a pessoa precisa priorizar isso. O que traz significado para a vida dela. Não significa que a jornada vai ser tranquila e que no primeiro dia de curso, de faculdade ou de trabalho, que eu já vou ganhar o que eu almejo. Mas se eu começar uma longa caminhada, começa sempre com o primeiro passo. E você está consciente dos seus desafios. E você fala, a partir do momento que você está traçando esse caminho,
O que vier para você desbravar, você vai entender. Isso aqui está fazendo parte do meu crescimento. Então, eu preciso olhar isso de frente, eu preciso encarar. E não é diferente com a aposentadoria, né? Não é diferente quando você vai pensar em você, em você buscar melhores condições, buscar profissionais para que auxiliem. Os bancos também são pessoas que auxiliam muito, que eu recebo bastante mensagem de gerente. Olha, a aposentadoria, olha, teus recursos. Então, também, de repente, buscar outras formas de você se abrir, né, para essas possibilidades. Não É depender muito importante. única e exclusivamente do benefício previdenciário. Tentar, o quanto possível, ter ali uma reserva ou mesmo algum investimento. Se planejar mesmo com o que você tem e com a perspectiva de vida que você está falando aqui, que você está trazendo, que isso é muito importante. Você teria alguma orientação para quem já tem idade, para poder estar revendo alguns parâmetros? Dá tempo ainda ou não dá? O que você pode trazer aqui para a gente de uma mensagem assim, para que essa pessoa possa talvez trazer uma transformação na vida? Há possibilidade disso? Bom, primeiro, do lado pessoal, acho que as pessoas elas precisam olhar para dentro e se perguntarem: esse trabalho faz sentido para mim? Como eu me vejo daqui a 5 ou 10 anos? Porque a conta chega. Depois que a pessoa fica 30 anos de trabalho no automático, 35 no automático, e ela olha para trás e ela vê que ela não produziu nada daquilo que ela gostaria, ela pode ser acometida de uma grave depressão num processo de aposentadoria. E outra, a gente precisa procurar a felicidade no decorrer do caminho. Eu ouço de muitas pessoas: eu vou deixar para ser feliz quando eu me aposentar. Pois é. E isso é um risco Nossa. alto demais. Eu tenho que ser feliz hoje, eu tenho que ter propósito hoje. Mas hoje eu não ganho o que eu gostaria. Não importa, você está no caminho, você faz algo que você gosta, a vida vai fluir de outro jeito. Trabalhar com raiva, trabalhar com ódio, deixar de dormir adequadamente, deixar de ter amigos, se distanciar da família por conta de trabalho, precisa fazer muitas horas, precisa... eu vejo, às vezes, motoristas de aplicativos contando que trabalham 12 horas por dia. O corpo vai cobrar a conta, vai mandar a conta depois. Essa pessoa 12 horas por dia dirigindo, e ela está fazendo reserva? Será que ele está pagando o INSS? E se tem um acidente, se acontece alguma coisa, se tem um filho menor de idade, se tem um cônjuge ou companheiro, como fica isso? Então, nós precisamos ser felizes no presente. Exatamente. Com as condições que temos. Aproveitando essa questão que você trouxe do motorista de aplicativo, ontem mesmo eu estava em São Paulo e vim com um motorista e a gente veio conversando e ele me trouxe essa preocupação dele. Daqui a 10 anos eu quero estar assim. E qual era a programação dele que ele estava fazendo, mesmo praticando ali a condução, né, do trabalho como Uber, mas ele já está também trabalhando outras possibilidades. Então, é um paralelo que você faz com relação ao que você exerce atualmente e o que você gostaria como uma possibilidade de você estar mais amparado. Então, olha, eu achei bem interessante por parte dele, né? Já era uma pessoa de idade e, tá vendo? Fazendo planos. Por quê? Porque ele não conseguiu atingir um objetivo como empreendedor, aí ele foi trabalhar como motorista. Está fazendo dentro das possibilidades dele, mas ele escolheu os dias, ele escolhe os horários. Ou seja, você já vê que é uma pessoa aberta para os cuidados emocionais. E, ao mesmo tempo, ele também está pensando no futuro dele, daqui a 10 anos, o que ele vai poder fazer. Porque ele não vai estar num trânsito né, de forma infinita, né, essa questão toda do estresse.
que a gente sabe que tem. Então, olha o cuidado que ele tá tendo. E é interessante a pessoa pensar nisso. Tá trabalhando por enquanto, é o que você tá trazendo. Não estou ganhando o suficiente, mas eu estou no caminho. Isso é interessante e muito importante. Porque você trabalha de amplas as formas. E que lá na frente, algo de bom e positivo você vai colher. Sim, e é aquela coisa, o que é a felicidade? A felicidade não é estar feliz o tempo todo. A vida ela é feita de altos e baixos e nós não vamos conseguir evitar os lutos da vida, os percalços da vida, mas nós precisamos ter a coragem de seguir em frente apesar dos medos e apesar desses percalços. E aí tem muitas práticas que as pessoas também podem ter, práticas simples, fáceis, que tiram elas desse piloto automático. Uma meditação ao acordar, tem no YouTube várias meditações guiadas de 5, 10, 15 minutos, o tempo ali que a pessoa estrutura, sabe, aqueles 10 minutos em que ela vai respirar e que ela vai ali se alienar das situações do mundo e se conectar com ela, pode ser um grande portal ali de inspiração para que ela veja a vida de outra forma. Claro, além dos benefícios da própria respiração, aquela pessoa ter ali um tempo para cultivar a espiritualidade dela dentro da crença ou mesmo da não crença que ela Mas tenha. Estar em movimento. Mas estar em movimento, pensar em algo maior. E fazer algo diferente um pouquinho todos os dias. Isso também é bom para o corpo, para o estado de presença. Isso é o que nos traz para o aqui e agora e a gente consegue, de forma racional, tomar decisões mais assertivas, porque estamos no presente. Isso que você está trazendo é muito importante, né? A prática diária, a reforma íntima, ao acordar nos primeiros momentos do dia, isso também reflete na sua atividade profissional e também na tua forma de pensar melhores condições de você se aposentar, de você estar guardando os seus recursos, para que ali no futuro você possa ser sustentado da melhor forma. A gente está caminhando para o final. Eu quero te agradecer de coração, Andressa, toda a sua contribuição, a sua fala muito amorosa, muito consciente. E eu tenho certeza que auxiliou muito e a tua voz aqui foi de grande valia para o público que está precisando ter essa consciência, abrir a caixinha, né? E, lógico, e olhar mais para a vida, para o trabalho e trazer propósito. Então, queria te agradecer. Quer deixar alguma mensagem aqui? Bom, eu agradeço demais o convite, estou muito honrada, eu gosto muito de falar aí sobre meu trabalho, sobre o direito previdenciário, gosto dessas conversas sobre a vida. E o recado que eu deixo é: tenham atenção plena, saiam do piloto automático, e essa dica de fazer algo diferente, tentar comer uma comida diferente, Sim. Conversar com alguém diferente, ir a um lugar diferente, isso pode trazer insights riquíssimos para que as pessoas melhorem o trabalho delas. Leiam livros. Às vezes o pessoal está lá muito nas redes sociais também, mas a leitura, ela é edificante. Ela é expansiva e traz para a gente todo o nutriente que a gente precisa para se relacionar de forma mais saudável, né? Obrigado mais uma vez e que Deus te abençoe, continue aí nessa luz e nessa condução tão perfeita, tão amorosa com a comunicação assertiva. E que você continue brilhando e você trazendo cada vez mais esse benefício na vida das pessoas e de quem passar por você, viu? Ai, amém! Gratidão, Adriana, que Deus nos abençoe sempre. Finalizando com essa energia maravilhosa e com essa doçura de uma profissional que trabalha com o resgate da vida, né? Com recursos
de sustentabilidade. Está aqui para você esse conteúdo. Falamos sobre o direito previdenciário, falamos também sobre as condições emocionais. Então, que você consiga absorver o que for melhor para você. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe para mais pessoas serem abençoadas. Agradeço aqui a todos. Você que não é inscrito, faça a sua inscrição e que nós aqui já agradecemos muito. Projeto Resgatando Vozes, trazendo luz, trazendo essa expansão da consciência para melhorar a sua vida. Até o próximo episódio.